Boa noite, pessoal. Eu vou falar para vocês sobre projeto no LGR. Mas para isso vamos precisar ver 5 tipos de controladores. O proporcional, em que o controlador é basicamente um ganho. O proporcional integral, que tem uma parcela proporcional ao erro, uma parcela proporcional à integral do erro. E na combinação dos dois, isso vai adicionar no nosso sistema um zero e um polo em zero. O proporcional integral derivativo, que tem uma componente proporcional ao erro, uma componente proporcional à integral do erro e uma componente proporcional à derivada do erro. Para a gente ele vai ser 2 zeros e um polo em zero. E por último, os compensadores de avanço e atraso. Os dois têm a mesma topologia, um polo e um zero. Mas no caso do compensador em avanço, o zero está mais próximo da origem, e no compensador em atraso, o polo está mais perto da origem. E agora que vimos alguns tipos de controladores, vamos fazer um projeto no LGR. Vamos utilizar como exemplo esse sistema no quadro, com a seguinte especificação de tempo de assentamento de meio segundo e sobrepasso percentual de 30%. A primeira pergunta que devemos fazer nesse caso é: ele atende a especificação? Já que todos os polos do sistema são reais, o sobrepasso dele vai ser 0%. Então ele atende a especificação de sobrepasso, mas o tempo de assentamento dele é de 1 segundo e nós queremos meio segundo. Já que o sistema não atende a especificação, devemos encontrar um ponto S0 que atende a especificação. E sabendo que o S0 vai ter uma parte real sigma e uma parte imaginária ômega d, a gente usa o tempo de assentamento para calcular o sigma, usa o sobrepasso percentual para calcular o xi, depois usa o xi e o sigma para calcular o ômega n, e finalmente o ômega n e o xi para calcular o ômega d. E agora a gente aplica a condição de fase com o controlador dentro da conta. E caso no ponto S0 a condição de fase seja satisfeita, o ponto S0 vai pertencer ao LGR. A única coisa que não está determinada é a fase do controlador. Então a gente calcula cada um dos dois, soma, e quando você passar esse termo para o outro lado, você vai chegar à conclusão de que a fase do controlador no ponto S0 vai ter que ser de 16,3 graus. Por simplicidade, vamos adotar um controlador em avanço. Para esse controlador, podemos escolher onde colocar o zero e o polo, contanto que dê o avanço de 16,3 graus em relação ao ponto S0. Vamos escolher um ponto z igual a 10, então só nos resta calcular a fase necessária do polo. Então a gente calcula a contribuição de fase do 10 em relação ao S0 e determina que a contribuição de fase do polo do controlador em relação ao S0 vai ter que ser de 68 graus. E agora tudo que nos resta calcular é a posição do polo, que vai dar esses 68 graus de fase em relação ao ponto S0. Nós sabemos o ômega d, nós sabemos o ângulo. Aplicando uma relação trigonométrica, a gente consegue isolar o valor de x, e como o valor de P vai ser a soma de x com sigma, ele vai dar 16,35. E agora do nosso controlador temos o zero, o polo e só falta o ganho. E para calcular esse ganho precisamos utilizar a condição de módulo. Aí você vai fazendo os módulos de cada termo e vai substituindo na equação maior. E aí você encontra o valor de K. E se você fizer a simulação do sistema com o controlador versus o sistema sem o controlador, você vai perceber que o sistema com o controlador vai ser muito mais rápido em tempo de assentamento, mas vai apresentar um sobrepasso percentual que não aparecia no sistema sem controle. Agora vamos adicionar a especificação que o erro em regime permanente para degraus de referência deve ser igual a zero. Essa especificação de erro em regime permanente faz com que o sistema tenha que ter no mínimo tipo 1, ou seja, ele tem que ter no mínimo um polo em zero. Mas já que o sistema não tem nenhum controlador, deve introduzir esses polos. E até agora só vemos 2 controladores que conseguem adicionar polos em zero, o PI e o PID. E por regra geral, caso a fase do controlador necessária para que o projeto seja feito seja menor do que 80 graus, utilizaremos um PI. E se for maior do que 80 graus, utilizaremos um PID ou uma solução com PI mais um compensador em avanço. E para determinar a fase desse controlador, separaremos o polo em zero dele e calcularemos como se ele fosse parte do sistema. E já que o ângulo necessário do controlador deu 127,3 graus, nós devemos utilizar o PID ou um PI e um avanço. Primeiro vamos utilizar o PID, mas por simplicidade vamos colocar os 2 zeros no mesmo lugar. Dessa forma só precisamos calcular uma contribuição de fase e multiplicá-la por 2, visto que são 2 zeros. Então a gente encontra a posição dos zeros como 18,31 e depois de você acabar com a carga do seu pincel de tanto fazer conta, você vai encontrar K igual a 18,381. Embora o PID resolva esse problema, ele não pode ser projetado apenas com componentes passivos, visto que ele não é realizável. Então, em vez disso, vamos apresentar uma segunda solução que usa um PI e um avanço.
A combinação do PI com o avanço vai resultar nisso. O polo e o zero do proporcional integral e o polo e o zero do compensador em avanço. Por simplicidade, vamos escolher os dois zeros no mesmo lugar, em 9 em vez de 10. E o nosso polo vai ficar em 27,32. E aí a gente calcula o ganho mais uma vez. E pronto, duas soluções que resolvem o mesmo problema. A versão realizável e a versão não realizável. Agora, por último, vamos descartar a solução PID por ela não ser realizável e utilizar a solução com PI mais avanço para o último passo nesse exemplo. Vamos adicionar mais uma especificação. O erro em regime permanente para rampas de referência tem que ser igual a 1%. Calculando esse erro em regime estacionário, já que está maior do que a especificação, devemos encontrar um valor de K, tal qual essa equação seja verdade, onde esse K virá de um compensador em atraso. E como só estamos interessados no comportamento dele em regime permanente, vamos tratar ele apenas como se fosse um ganho, equivalente à razão do zero para o polo. E mais uma vez escolheremos um polo e um zero no diagrama de polos e zeros, com o detalhe de que, no compensador em atraso, a fase do compensador deve ser a menor possível, colocar os dois bem próximos da origem, porque a contribuição de fase deles vai ser aproximadamente a mesma. Então, ele não vai interferir no transitório. Para recapitular, você vai usar o controlador proporcional. Se o ponto que você escolheu já for parte da LGR, você vai usar um controlador PI ou PID se você tiver que aumentar o tipo do sistema. Você vai usar um compensador em avanço se você quiser ajeitar o regime transitório do seu sistema. E você vai usar um compensador em atraso se você quiser ajeitar o regime permanente do seu sistema. E é isso que eu tinha para vocês hoje, então falou!